Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou seu anfitrião, Danny Haifong. Estou aqui com o correspondente de guerra e jornalista independente Elijah Magnier. Pessoal, deixem o like assim que entrarem. Isso ajuda a impulsionar o programa no algoritmo do YouTube. Mas Elijah, bem-vindo de volta. Olá, e obrigado por me receber. Claro. Bem, Elijah, eu queria ir direto aos acontecimentos aqui, especialmente o bloqueio. Queria te perguntar sobre isso, certo? Porque isso vem logo após o chamado cessar-fogo. Queria saber sua reação. Parece que esse bloqueio já está em andamento. Relatórios da Al Jazeera dizem que há mais de 10.000 forças norte-americanas, junto com vários destroyers e navios, navegando ao redor do Estreito de Hormuz, não dentro do estreito, mas ao redor dele. Basicamente, o que aconteceu é que tanto navios iranianos quanto chineses, e outros relacionados a eles, têm conseguido passar, pelo menos 4 no último dia, incluindo 2 que visitaram portos iranianos. A promessa do bloqueio era atingir esses navios, como o governo Trump fez com a Venezuela, caso eles atracassem e carregassem carga em portos iranianos. Pelo menos outros 3 já cruzaram o Estreito de Hormuz desde que esse bloqueio essencialmente começou. Talvez você possa ajudar o público a entender, Elijah. Qual é o papel desse bloqueio agora nesta guerra? E como o Irã e, é claro, seus parceiros e aliados, sendo a China o maior deles, responderam, condenando essa situação e também cumprindo a promessa de continuar navegando pelo Estreito de Hormuz e fazendo o que fosse necessário junto ao Irã. O que tudo isso significa? Em que ponto estamos agora? Preciso dar um pouco de contexto primeiro para que as pessoas possam acompanhar. Tivemos uma guerra de 40 dias, e então os americanos apresentaram uma narrativa diferente, com objetivos diferentes, mas não conseguiram alcançá-los. Disseram que queriam uma mudança de regime. Fracassaram. Disseram que destruíram o sistema de mísseis iraniano. Fracassaram, porque o Irã ainda estava lançando mísseis, até que finalmente reconheceram que os iranianos estavam, na verdade, se defendendo, e que os israelenses o vignalantes se instilem soviético fora. É por isso que eles concordaram em ir a Islamabad para a primeira rodada de negociações. Agora, isso é interessante, porque foi ali que tudo começou. Ao final das conversas, temos o vice-presidente dos Estados Unidos dizendo que essas negociações fracassaram. Na minha opinião, elas não fracassaram. Nunca estiveram destinadas a chegar a um acordo na primeira vez que se encontraram, depois de 40 dias de uma guerra muito brutal. O objetivo era trocar ideias, estabelecer limites, tentar se impor, testar os limites uns dos outros. E então temos algo interessante vindo de Donald Trump. Ele está dizendo, eu não aceito 90%, eu não aceito 95%, eu quero 100%. I don't accept 90%, I don't accept 95%, I want 100%. That says a lot. Isso diz muito, porque significa que eles alcançaram mais ou menos 90% do que Donald Trump queria e do que os israelenses queriam. No fim das contas, essa é uma reunião de negociação israelense. Esta é uma guerra israelense, não é uma guerra americana. Então os americanos decidiram estabelecer um bloqueio em torno do Irã. Agora, isso não está funcionando. E já vimos, nas primeiras horas do bloqueio, o movimento de embarques. Os americanos não conseguem impedir que o petróleo iraniano seja vendido para a China, porque isso colocaria em risco a segurança nacional da China. A economia e a energia chinesas são uma linha vermelha para a China. Portanto, os americanos agora estão presos entre não conseguir implementar totalmente o bloqueio como desejavam e, ao mesmo tempo, vemos que os iranianos não estão sendo muito rigorosos com o movimento e a passagem pelo Estreito de Hormuz. Em seguida, surgem informações de que ambos os lados realmente vão se encontrar.
talvez em Viena, talvez em Genebra, mas em algum país europeu. Eles não vão se reunir em Islamabad. E os americanos, ao concordarem em se reunir em um país europeu, estão, na verdade, tentando reconstruir sua relação com os europeus. Então, qual é a conclusão sobre o que está acontecendo hoje? And what is the conclusion about what's happening today? We have a ceasefire that is still holding. Temos um cessar-fogo que ainda está sendo mantido. Há uma concentração de forças que, na verdade, não tem outro propósito além de demonstrar poder. Mas isso não vai dissuadir o Irã nem fazê-lo mudar de ideia. É por isso que vemos que apenas 2 dias após o anúncio do que os americanos chamaram de fracasso das negociações, já há uma segunda reunião acontecendo nesta semana, nos próximos dias. Isso significa que o bloqueio não está funcionando e não vai funcionar. Não porque não afete o Irã. Vai afetar, mas não vai paralisá-lo, já que o Irã tem uma conexão ferroviária com a China através do Uzbequistão. Has a railway with China through Uzbekistan. They have railway reaching the Caspian Sea. They have Eles têm uma ferrovia que chega ao Mar Cáspio. Eles mantêm a linha de suprimentos com a Rússia aberta. Eles têm 7 países fazendo fronteira com o Irã. A linha com a Turquia é muito ativa. Então, eles realmente podem incomodar os iranianos, como vem fazendo nos últimos 47 anos. Mas isso não vai ter o efeito que Donald Trump quer, ou quer que acreditemos. No fim das contas, ele está tentando, mas depois vai voltar às negociações. Isso é algo bom? Para os americanos, sim, porque oferece uma escada para Donald Trump descer da árvore em que subiu por causa do Irã, já que o Irã está em uma posição defensiva. Mas não para Israel, que queria o caos no Irã. But not for Israel, who wanted the chaos in Iran. Sim, todos esses são ótimos pontos, Elijah. Acho que a minha pergunta então é: por quê? Por que esses navios foram autorizados a passar? Alguns observaram que talvez as forças dos Estados Unidos ainda não estejam prontas para interceptá-los, considerando a rapidez com que esse bloqueio foi anunciado, declarado e executado. Outros acham que pode haver razões mais profundas, especialmente porque estamos ouvindo que a Arábia Saudita está, na verdade, implorando, por meio de canais informais, para que Trump interrompa isso. Diante de todas as notícias que recebemos, talvez você também possa comentar sobre a situação na região, especialmente no Golfo, que está muito ruim neste momento, em relação ao que o Estreito de Hormuz sempre representou. Os embarques, o comércio, o movimento e o fluxo de petróleo e outras commodities valiosas para a economia global, que agora se tornaram uma parte importante desta guerra. Agora, essa guerra deu ao Irã uma nova carta de influência, o Estreito de Hormuz. Isso não acontecia antes da guerra. Para o Irã, essa é uma grande fonte de renda, pois pode gerar entre 70, 80 e 90 bilhões de dólares por ano, o que é bastante, mais ou menos equivalente à receita obtida com a venda de energia e petróleo. Para os países do Golfo, isso é um problema, porque eles acabarão tendo que aumentar o preço do petróleo, e ele deixará de ser competitivo em comparação com o petróleo venezuelano, por exemplo. Mesmo que haja uma diferença de qualidade, especialmente o petróleo do Kuwait, que é o mais caro, e o petróleo venezuelano, que é muito pesado, isso ainda criará uma pressão no mercado de energia. O que está acontecendo com os países do Golfo é que, primeiro, eles estão extremamente irritados com o Irã. O nível de ódio em relação ao Irã nunca foi tão alto. No entanto, por outro lado, eles agora entendem que os americanos são incapazes de se defender, já que nem sequer protegeram suas próprias bases. Eles também são incapazes de defender os países árabes que lhes ofereceram bases, gastando bilhões de dólares. Os qatarianos gastaram 11 bilhões de dólares na base aérea militar de Al Udeid. Então tudo isso acabou sendo realmente inútil, porque os árabes tiveram que gastar com seus próprios sistemas de mísseis interceptores para se defenderem e protegerem as bases dos Estados Unidos. E eles têm que sair e comprar mais sistemas de mísseis para defender as bases americanas e a si mesmos.
porque os americanos colocaram todas as suas forças em Israel. E essa não é a guerra deles. Eles não foram consultados quando os americanos decidiram iniciá-la, nem foram consultados quando os americanos foram se sentar com os iranianos, o que apenas mostrou suas limitações. Para os árabes, para alguns deles, como a Arábia Saudita e os Emirados, eles queriam acabar com o Irã. Mas isso não aconteceu, o que significa que agora eles têm que lidar com o Irã, que pode, com razão, dizer: consegui enfrentar dois dos exércitos mais poderosos do mundo, os americanos em escala global e os israelenses na região. E ainda estou de pé. O sistema governante iraniano continua intacto. Ruling system is still intact, and the Iranians show high resilience by renewing. E os iranianos demonstraram uma resiliência notável ao renovar sua liderança tanto no primeiro quanto no segundo escalão imediatamente e continuar a guerra. Para os árabes agora, eles precisam lidar com o Irã, mas também precisam encontrar uma alternativa ao Estreito de Hormuz, o que exigirá muito investimento, como o oleoduto dos sauditas através de Yanbu em direção ao Mar Vermelho. Mas mesmo isso é vulnerável, porque o Ansarullah, no Iêmen, está posicionado na esquina de Bab al-Mandeb e pode interromper esse fluxo. Portanto, a mensagem para os árabes hoje é que eles realmente precisam estabelecer um acordo de segurança com o Irã para garantir que os povos da região possam cuidar de sua própria segurança. Essa foi uma proposta de Javad Zarif, o ex-ministro das Relações Exteriores do Irã, feita aos árabes quando ele atuava no governo iraniano sob o presidente Rouhani. Criar um acordo de segurança em que eles cuidassem de sua própria segurança. Where they look after their own securities. So, for now, the Americans are behaving. Por enquanto, os americanos estão agindo de uma forma que ignora completamente os interesses dos árabes e se preocupa apenas com os interesses de Israel, o que vai trazer mais lógica, não amor. Nunca haverá amor ou bons laços entre os árabes e o Irã, mas a lógica é estabelecer uma relação forte o suficiente para criar algum tipo de equilíbrio no acordo de segurança. Sim. Bem, esse é um arranjo bem diferente, Elijah, do que tivemos, especialmente no último mês e meio, mas na verdade em tudo que levou até aqui. Então acho que minha próxima pergunta para você é: isso significa que o governo Trump, os Estados Unidos e até mesmo Israel, em certo sentido, dado o quanto dependem dos Estados Unidos em tantos aspectos, estão agora em retirada, apesar de toda essa conversa sobre o bloqueio e sobre destruir navios, se eles, você sabe, passarem, e de que vão atingir todos os barcos de ataque rápido do Irã e tudo mais. Isso, na verdade, significa que o oposto está acontecendo, que os Estados Unidos estão se preparando para resolver esse conflito, considerando que todos esses desdobramentos que você mencionou são muito desfavoráveis para os Estados Unidos. Quais são seus pensamentos sobre isso? Bem, acho que os americanos querem mostrar seus músculos aos iranianos com esse bloqueio. Eles gostariam de entrar em confronto com eles até certo ponto, apenas para mostrar ao mundo como podem afundar este ou aquele navio, ou que interceptaram um petroleiro ou algo assim. Eles querem demonstrar algo. Do lado iraniano, eles não vão dar a possibilidade ou a chance de isso acontecer, porque o Irã tem reagido, mas não tomado a iniciativa de atacar. Os americanos, por outro lado, têm tomado a iniciativa de atacar o tempo todo. Foi assim que essa guerra começou. Portanto, se os americanos quiserem manter o ritmo como está hoje, como vimos, sem confrontos, sem provocações, temos visto que eles permanecem a pelo menos 200 quilômetros dos limites iranianos ao redor do porto de Chabahar. A propósito, esse porto é administrado pelos indianos. Não é administrado pelos iranianos. Há um acordo com a Índia. Portanto, o bloqueio não é contra o Irã, é contra a China, a Índia e outras partes que estão comprando petróleo iraniano. Para o Irã, isso é realmente descuidado. O Irã é mais ou menos indiferente às decisões americanas, porque 30% do petróleo da China vem do Irã, e o Irã está vendendo cerca de 1 milhão de barris por dia para a China. Com o aumento do preço do petróleo,
Isso beneficia o Irã e a Rússia, aliás. Isso desempenha um papel muito importante. Então, por enquanto, os americanos não estão provocando os iranianos e vice-versa. O que vemos hoje é mais conversa sobre a possibilidade de um encontro, onde eles se reunirão, qual será a pauta e que concessões um lado pode fazer ao outro. Por exemplo, os iranianos estão dizendo: podemos parar de enriquecer urânio porque já temos o suficiente para 5 anos. Podemos parar por 5 anos e vocês podem inspecionar nosso programa. Então, basicamente, estamos de volta ao JCPOA de 2015, estabelecido por Obama. Mas Donald Trump não suportava a ideia de um acordo nuclear firmado entre Barack Obama e o Irã. Então tentou fazer algo diferente, o que é mais ou menos exatamente a mesma coisa. Obama propôs 10 anos sem enriquecimento, além de 3,75% e 20%. Donald Trump vai dizer exatamente o mesmo, mas dizendo 20 anos, apenas para mostrar que pode dobrar o prazo. Para o Irã, enquanto for capaz de enriquecer a 3,75% e 20% para fins médicos e de pesquisa, isso é suficiente. Na verdade, o enriquecimento a 60% foi apenas uma resposta a Donald Trump, que se retirou do JCPOA em março de 2018. Em Matt Tuas Nolinar, o Irã foi de 20%. In March 2018, and in March 2019, Iran started to enrich to a level beyond the 20%. So it is easy for Iran to reach an agreement. Portanto, é fácil para o Irã chegar a um acordo sobre o dossiê nuclear. No entanto, ele nunca aceitará qualquer acordo sobre mísseis, porque essa é a única forma de o Irã se defender. Sem os mísseis, nos últimos 40 dias teríamos visto o Irã completamente destruído. E a relação com seus aliados, isso é soberano. Ninguém pode dizer a qualquer país com quem ele pode ou não pode ser amigo. Então, no fim das contas, como vejo agora, sem provocações, a situação na verdade não está tão ruim quanto os americanos gostariam que pensássemos. Sim, eu vi você noticiando isso. A China sendo a primeira a romper o bloqueio, o Irã não recuando em continuar seus embarques e suas atividades no Estreito de Hormuz, só porque os Estados Unidos fizeram essas ameaças. Então, sabe, a partir daqui, Elijah, acho que muito do que acontece a seguir e do que está acontecendo agora ainda é a troca de condições nessa guerra. Como esses termos vão mudar ou não mudar? E o que exatamente eles significam? Considerando que agora os SASUs, quero dizer, isso já aconteceu antes durante o governo Trump, bloqueios, Venezuela, etc., com graus variados de sucesso, o Irã é uma situação diferente. E agora, com a conversa sobre mais negociações, estou vendo o Paquistão talvez como outro local onde elas poderiam acontecer. Acho que estou curioso sobre a sua opinião a respeito da posição do Irã. No momento, o Irã tem um certo conjunto de exigências, incluindo o Líbano, que eu sei que você tem acompanhado de perto. Os combates ainda continuam por lá. O Hezbollah está muito ativo e os israelenses continuam atacando civis libaneses e áreas de infraestrutura. Como tudo isso se desenrola agora, que esse bloqueio parece ser ineficaz e está sendo essencialmente confrontado de forma bastante direta pelo Irã, pela China e pelos demais aliados? É importante reconhecer que Benjamin Netanyahu conseguiu dividir as duas frentes, a iraniana e a libanesa. Ele contou principalmente com a ajuda do presidente e do primeiro-ministro do Líbano, que rejeitaram qualquer inclusão do Irã no acordo e insistiram em falar em nome do povo libanês, recusando-se a aceitar um cessar-fogo imposto a Israel em seu nome. Assim, os libaneses declararam: ninguém negocia em nosso nome. O que é correto. O Irã não estava negociando em nome deles, mas tentava impor um cessar-fogo que os libaneses rejeitaram, dizendo: não, nem isso queremos. E, na verdade, enquanto conversamos, há uma reunião entre israelenses e libaneses em Washington, no Departamento de Estado dos Estados Unidos, com o secretário de Estado. Então, nesta reunião,
Os libaneses estão indo completamente expostos. Eles não têm nenhuma alavanca. Não podem oferecer nada a Israel além da pele do Hezbollah. E colocar o Hezbollah na mesa para os israelenses não é algo que o governo libanês possa fazer, porque os israelenses são incapazes de matar, destruir ou desarmar o Hezbollah. O governo libanês é muito fraco e não está em uma posição forte para fazer isso. Então, basicamente, o presidente e o primeiro-ministro se colocaram numa situação muito constrangedora, em que a única saída é uma foto com o embaixador israelense e o embaixador libanês em Washington, com os israelenses pedindo que desarmem o Hezbollah antes que qualquer negociação possa acontecer. Então esse é um lado. Como isso vai se desenrolar para o Irã? Porque os libaneses disseram, nós cuidaremos de nós mesmos. Então o Hezbollah e Israel continuarão lutando. E essa luta vai continuar, não vai parar, não na próxima semana, porque os israelenses querem ocupar a vila de Bin Jbeil e criar outro tipo de zona de segurança, mas não feita de vilas completamente destruídas, semelhante a Rafah. Foi isso que o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, prometeu logo no início da retomada desse conflito, dizendo: transformaremos todas essas vilas exatamente da mesma forma que transformamos Rafah, que está completamente destruída. É uma área plana, sem nada, o que significa que dezenas de milhares de libaneses ficarão completamente desabrigados. E isso não significa que, ao fazer isso, os israelenses terão segurança. O Hezbollah não vai parar de lutar. Controlar a terra é uma coisa, mas defendê-la e permanecer ali sem ser hostilizado é outra. O Hezbollah hoje se transformou em uma força de resistência. Não é um exército clássico, é uma força dedicada a um único objetivo: hostilizar as forças de ocupação. E eles podem fazer isso por décadas. Sim. Elijah, você vê algum cenário em que, pelo que estou percebendo, a administração Trump dos Estados Unidos parece estar, enquanto fala, conduzindo um tipo de jogo de guerra muito duro e de grande escala? Parece mesmo. Está envolvido em um cessar-fogo e até mesmo em seu bloqueio, como você escreveu, e talvez possa elaborar sobre isso também. Pode prejudicar o Irã, mas não vai quebrá-lo. E provavelmente é o caso de que o governo dos Estados Unidos sabe disso. É por isso cenário em que os Estados Unidos estão basicamente tentando intermediar um acordo com o Irã para sair da confusão que criaram e que não conseguem realmente sustentar. Enquanto isso, o Irã, considerando o que você acabou de mencionar sobre o Líbano e o Hezbollah, pode de fato voltar a se envolver com Israel, já que essa tem sido a promessa declarada do Irã. E o Irã tem essa exigência, como você disse, nos termos do cessar-fogo, enquanto o cessar-fogo se aproxima rapidamente do fim de suas 2 semanas de duração. Claro que Israel mostra pouquíssimos sinais de recuar. Na verdade, a forma como está reagindo é exatamente o oposto. Então, quais são seus pensamentos sobre isso? Basicamente, o que o vice-presidente dos Estados Unidos, Vance, nos disse é bastante importante. Ele afirmou que as negociações fracassaram. Mas então temos o primeiro-ministro israelense, quero dizer Benjamin Netanyahu, dizendo que recebe um relatório diário da administração americana e que o Sr. Vance o contatou a caminho de Washington para lhe contar as novidades. Netanyahu chegou a ligar para Vance durante a reunião em Islamabad, o que significa que Benjamin Netanyahu não tem problema algum em ofender o povo americano e a administração dos Estados Unidos ao dizer, na verdade, a administração americana me informa sobre o que está acontecendo, para que eu possa dizer a eles o que fazer, o que não podem fazer, o que eu aceito e o que não aceito. Essa declaração clara de controle e poder de Israel sobre os Estados Unidos é realmente assustadora. Vir a público e dizer isso de forma tão aberta.
E por causa disso, para Benjamin Netanyahu, é importante continuar a guerra em pelo menos uma frente. É assim que ele sobrevive. Sem guerra, ele não pode sobreviver. Então, se houver um acordo entre os americanos e os iranianos, digamos que os iranianos concordem em não enriquecer urânio por 10 anos, como no acordo sob Barack Obama, então Donald Trump pode dizer, bem, estou satisfeito. E Benjamin Netanyahu pode aceitar esse resultado, porque tanto Netanyahu quanto Trump fracassaram em destruir o Irã ou mudar seu sistema de governo. E por isso, a recompensa que Netanyahu recebe é continuar a guerra no Líbano. Mas ele vai alcançar algum de seus objetivos? Claro que não, porque não alcançou seu objetivo com o Hamas. O Hamas ainda existe em Gaza e continua no controle lá. O Irã não caiu, reagiu. E Donald Trump disse que queria participar da escolha do novo líder, o que não aconteceu. Mas isso significa que ele aceitou que o mesmo sistema de governo permanecesse no poder. E não tem escolha quanto a isso, porque o Irã se defendeu bem o suficiente para impor seu próprio sistema de governo ao seu próprio povo. A única coisa que resta é o Hezbollah, por causa da fraqueza do governo libanês. Agora, isso não significa que Netanyahu vá ter sucesso no Líbano. Ele pode ter algumas vitórias táticas, como tomar a cidade de Bint Jbeil. Foi ali que o falecido Said Hassan Nasrallah disse certa vez que Israel era mais fraco que uma teia de aranha. Netanyahu pode sair por aí se gabando disso, mas já não é levado a sério nem pelo próprio povo. Pela primeira vez, quando ele fez aquele discurso nas últimas 48 horas, a mídia israelense não noticiou suas palavras, nem comentou o que ele disse porque estão de saco cheio. Eles não acreditam mais nele. Vêm-no repetindo as mesmas coisas várias e várias vezes, sem conseguir nada. Estamos vendo uma mudança completa na dinâmica mundial. Os americanos estão irritados porque percebem que seu próprio governo está mentindo para eles. Eles votaram em Donald Trump porque ele se declarou o presidente da paz. Agora, veem que o governante dos Estados Unidos, pelo menos em termos de política externa, parece ser um primeiro-ministro estrangeiro, Benjamin Netanyahu, que está dizendo ao mundo como está conduzindo os Estados Unidos pelo nariz. E vemos os Estados Unidos perdendo seus aliados, tanto na Europa quanto no Oriente Médio. Na Europa, eles não hesitam em repreender Donald Trump e dizer não vamos participar da sua guerra. No Oriente Médio, eles não dizem isso abertamente por causa das diferenças culturais, mas estão fazendo a mesma coisa. Eles vão ao Paquistão, à Turquia, à China, para fazer acordos com eles, acordos de segurança. E então olham para os americanos como quem diz, ora, como ousam falar conosco agora ou tentar impor qualquer coisa? Não vamos nos voltar contra vocês. Caso contrário, os americanos poderiam derrubar todos esses regimes, Kuwait, Arábia Saudita, Bahrein, Emirados, e mudá-los sob a bandeira da Revolução Colorida e da democracia. Mas os americanos perderam sua influência no Oriente Médio e também na Europa. A Europa hoje, especialmente o Reino Unido, disse aos americanos, não vou participar do patrulhamento do Estreito de Hormuz. A OTAN não vai apoiar os Estados Unidos. Essas são grandes decisões que foram tomadas durante a guerra. E isso marca uma enorme mudança no futuro dos Estados Unidos e de sua hegemonia. Quando o país mais poderoso do mundo falha em destruir, controlar ou subjugar uma nação, após 47 anos de sanções, e depois se senta à mesa de negociações como se não tivesse alcançado nada. O que os americanos estão trazendo para a mesa hoje é mais ou menos o mesmo que trouxeram para as últimas negociações em Omã, apenas alguns dias antes da guerra. Isso foi confirmado por um membro do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido, um especialista que esteve presente na reunião, que disse que o Irã nunca havia oferecido o que ofereceu nesta rodada de conversas de paz, e que era realmente algo valioso a ser aceito e garantido. Mas os americanos não fizeram isso, porque foram levados pelos israelenses a entrar em guerra.
They were driven by the Israelis to go to war. Therefore, we see today the Americans accepting. Portanto, vemos hoje que os americanos estão aceitando, e continuarão a aceitar, o que o Irã já ofereceu à mesa. Mas há algo novo hoje. Os Estados Unidos perderam todos os seus aliados. Ou pelo menos, esses aliados agora podem dizer não aos Estados Unidos. Por aliados, refiro-me aos europeus e aos países do Oriente Médio. E isso também mostra os limites das forças norte-americanas em escala global. A China observou com muito cuidado o que aconteceu no Oriente Médio. A capacidade dos estadunidenses de dominar ou destruir o Irã, o que os Estados Unidos são realmente capazes de fazer, e a forma como usaram a força, escalando de alvos militares para civis, destruindo infraestrutura e mostrando o quão desesperados os americanos estavam para alcançar objetivos que, no fim, não conseguiram atingir. Tudo isso mudou completamente a dinâmica da geopolítica mundial e terá consequências por décadas. That's for sure. Sim, com certeza. E veja, essas consequências estão realmente se acumulando, especialmente considerando que o Irã está dizendo que ainda não mostrou todas as suas cartas. Está falando sobre ter armas à sua disposição, caso precise retomar algum tipo de ação cinética significativa contra os Estados Unidos e ou Israel, e que essas armas podem ser facilmente reveladas. Também está prometendo garantir o fechamento do Estreito de Bab al-Mandeb, o que, na última semana, incluindo nas últimas 24 a 48 horas, tem causado muita preocupação entre os observadores, especialmente aqueles com conexões e atenção voltadas para os mercados de petróleo. Talvez você possa falar sobre o que exatamente acredita em termos da estratégia, do fluxo e do movimento desta guerra. O que exatamente é, não apenas o significado, mas eu diria, qual seria o possível gatilho para o fechamento do Estreito de Bab al-Mandeb? Porque isso, na minha avaliação, pelo menos pelo que vi, e pelo modo como as pessoas estão falando sobre o assunto, como os observadores estão comentando, seria uma catástrofe enorme. Tanto o Estreito de Hormuz está sob o controle concentrado e assertivo do Irã, quanto o Estreito de Bab al-Mandeb ser controlado e fiscalizado dessa forma, provavelmente por Ansar Allah, talvez também pelo Irã. Então, quais são seus pensamentos sobre isso? Qual é a pergunta? Desculpe. Bem, o que seria isso? Qual seria o possível gatilho para o fechamento do Estreito de Bab al-Mandeb? E por que é importante mencionar isso? Porque há muita preocupação, acredito, entre os observadores. E o Irã afirmou que está pronto para que isso aconteça se as coisas saírem do controle com os Estados Unidos novamente. Então, o Estreito de Hormuz nunca foi fechado. A passagem foi reduzida, e em particular, qualquer coisa relacionada aos Estados Unidos e a Israel não cruzou o Estreito de Hormuz. Mas o Irã também mostrou outras coisas. Eles ameaçaram fechar o Bab al-Mandeb, e o Hezbollah exibiu mísseis superfície-superfície, dizendo que havia atacado uma embarcação israelense no Mediterrâneo, mostrando que o Mediterrâneo também poderia ser sujeito a um bloqueio se a guerra escalasse. Essas mensagens foram recebidas pelos americanos, e o governo dos Estados Unidos foi pego de surpresa. Foi isso que Donald Trump nos disse nos primeiros dias. From the first few days, they said, Trump disse que eles não esperavam que os iranianos reagissem contra os países árabes. E então ele disse que não esperavam que os americanos os atacassem no Golfo. Ele não esperava que os americanos impusessem um limite à passagem pelo Estreito de Hormuz. Os iranianos apenas disseram, lançamos vários milhares de minas na água e não sabemos onde elas estão, porque simplesmente as colocamos lá. O que não é totalmente preciso, porque eles têm minas que funcionam com inteligência artificial. Eles têm minas eletrônicas, minas tradicionais, e sabem exatamente onde cada uma está. Mas eles estão dizendo aos americanos, bem, na verdade, se vocês quiserem ser duros conosco, então não poderão cruzar o Estreito de Hormuz,
especialmente quando a OTAN e a Europa não estiverem ajudando vocês. E mesmo que ajudem, terão que desacelerar e ficarão expostos aos nossos mísseis. Então essas são as mensagens que os americanos receberam. E eu acho, na minha opinião, que é por isso que eles não estão agindo com tanta dureza. Embora isso não exclua a possibilidade de ainda tentarem atacar um navio, um petroleiro ou outra coisa. Mas eles não serão tão agressivos quanto queriam que acreditássemos que tomaram essa decisão. When they have taken this decision. So all these elements that Iran throw in the Então, todos esses elementos que o Irã lançou no mercado estão basicamente dizendo: isto é o que temos. Estas são suas limitações. Vocês não conseguirão atravessar sem nós, e podemos dizer onde está a passagem segura. E por isso somos nós que ditamos a política aqui. É por isso que os americanos não provocaram realmente os iranianos até agora. Não sabemos o que vai acontecer amanhã ou que tipo de trunfo Donald Trump quer tirar da cartola antes da reunião, achando que pode usá-lo contra o Irã. Ele se esqueceu de que em 2018 disse: estou esperando o telefonema dos iranianos, e eles nunca ligaram. Ele ainda não está realmente confiando em sua memória sobre como os iranianos têm agido. on how the Iranians function. Is there any act of intimidation? Because it feels Há algum ato de intimidação? Porque parece que o governo Trump, o próprio Donald Trump, adotou uma postura de intimidação para alcançar resultados nas negociações, certo? Quanto mais você pune, quanto mais forte você ataca, quanto mais assustador você é, quanto maior você parece, quanto mais você intimida, isso levaria a algum tipo de resultado nas conversas. Você vê algum cenário em que isso poderia funcionar de alguma forma com o Irã? E se não, isso parece significar que não restam opções para o governo Trump, além de talvez duas diante dele: continuar a guerra e enfrentar as consequências, ampliando-a para um nível mais intenso, ou começar a falar seriamente sobre como seria um acordo razoável, não apenas para os Estados Unidos, que sempre se preocupam apenas consigo mesmos, mas também para os iranianos. Irã, o que você acha? Well, I think Donald Trump renewed the ceasefire. Bem, acho que Donald Trump renovou o cessar-fogo e disse que acrescentariam mais alguns dias a ele. Então ele não está realmente tentando provocar o Irã a retomar a luta. Embora vejamos a concentração de forças, quando vemos generais nos Estados Unidos renunciando ou sendo convidados a renunciar, isso significa que os planos de guerra não estão funcionando. Há uma grande diferença entre Donald Trump dizer "quero ocupar uma ilha" ou várias ilhas no Irã e realmente conseguir protegê-las, mantê-las e controlar a situação. Isso custaria muitas vidas, e os americanos não conseguiriam se estabilizar nessas ilhas. Portanto, a ideia de invasão foi abandonada. O que resta é que quando os americanos passam a destruir usinas de energia, isso significa que não conseguem mais encontrar alvos militares, mesmo que o Irã ainda esteja lançando mísseis contra o Golfo, contra os americanos no Golfo e contra os israelenses. Portanto, os americanos mostraram suas limitações nesta guerra, e os iranianos aprenderam a lidar com uma superpotência avassaladora que controla o espaço aéreo, mais ou menos. Mas isso também mostra como o Irã, com 1.648 mil quilômetros quadrados, pode realmente se defender. Então essa opção está fora de questão. Quanto a destruir instalações de energia, bem, os árabes disseram aos americanos que se fizerem isso, os iranianos prometeram destruir as deles. E a infraestrutura energética no Oriente Médio é extremamente frágil. Custou bilhões de dólares, mas são necessários apenas alguns drones, cada um custando cerca de $10 mil para destruí-la. Esse é o tipo de dano que foi causado às instalações de gás do Catar. O Catar disse que havia gasto $26 bilhões nelas, e então 2 drones causaram um prejuízo de $2 bilhões. 20 bilhões de dólares. Portanto, isso não é vantajoso para os países do Golfo. E eles estão realmente cansados dessas decisões irracionais que não vão alcançar nada no Irã. Se esses objetivos fossem realmente alcançáveis,
Então os árabes apoiariam Donald Trump. Eles não gostam do Irã. Mas como não são alcançáveis, porque os iranianos mostraram que podem se defender, porque Israel e os americanos tentaram tudo o que estava ao seu alcance e esgotaram a lista de alvos, é aí que os árabes dizem, não, parem. É importante que vocês parem agora, porque não podemos suportar mais danos. Então há um cessar-fogo. Então que outro tipo de influência os americanos podem usar? Impor mais sanções? Bem, o Irã está afundado em sanções. Desde 1980, a primeira imposta por Jimmy Carter, isso nunca parou. Cada novo presidente dos USA acrescentou mais, até que Donald Trump impôs o máximo de sanções. Depois Joe Biden encontrou outra coisa e impôs também. Agora Trump está fazendo o mesmo. E esse bloqueio não está realmente funcionando, porque a batalha se deslocou para a Ásia, onde os americanos já demonstraram suas limitações em relação ao Irã. Eles certamente não querem começar outra guerra com a China ou com qualquer outro país. É por isso que duvido que os americanos consigam realmente se impor com algum novo tipo de pressão, a menos que digam, bem, tudo bem, agora podemos bloquear efetivamente o seu petróleo. E os iranianos dirão, bem, vocês estão bloqueando o petróleo chinês porque somos nós que o vendemos. E eu não sei se as pessoas se lembram de quando Donald Trump disse, vou dar aos iranianos a possibilidade de vender seu petróleo. Eles tinham 400 milhões de barris de petróleo no mar. E o Irã respondeu, não, obrigado. Já vendemos para a China, então não temos mais nada para vender. Mesmo aí, Donald Trump mostrou que pode oferecer concessões em sanções, em petróleo, em energia e nos ativos que o Irã tem congelados em vários bancos ao redor do mundo. Estamos falando de dezenas de bilhões de dólares. Então, o que vemos hoje, e aqui eu concluo, é Donald Trump fazendo muito mais concessões nesta guerra do que antes de ela começar, incluindo na agenda ou lista de dissuasão do Irã, o Estreito de Hormuz. Sabe, e isso vai ainda além, Elijah, do teatro, pelo menos do teatro direto com o Irã, o conflito, a guerra, até mesmo a guerra econômica. Quero dizer, acho que o governo Trump acabou de estender o alívio das sanções para petroleiros russos e para o petróleo russo sendo vendido no mercado. Então isso mostra que sim, as concessões são ainda mais profundas, que há obviamente uma grande crise. E eu fico curioso, considerando sua longa experiência cobrindo guerras na região, especialmente na Ásia Ocidental, se há um precedente sendo criado aqui. É difícil para mim lembrar, voltando à época em que eu era muito jovem, e a guerra ao terror começou, de uma situação em que os Estados Unidos dessem um passo em direção a uma guerra em grande escala, e a esse tipo de escalada massiva, em apenas 6 semanas, levando a um cenário em que parece que cada movimento dos estados-mês tem o potencial de desencadear uma catástrofe econômica global que já vem se acumulando, e as pessoas já estão sentindo as consequências. Há algum precedente para isso? E isso está mudando a própria natureza da guerra, considerando que os Estados Unidos são tão dependentes dela? Israel basicamente vive e morre por causa disso. Se não tiver isso, não vai realmente ter muito futuro, se é que terá algum. Sim, estou curioso para saber sua opinião sobre isso. Yeah, I'm curious on your thoughts about this. You have raised many points. Você levantou muitos pontos, então deixe-me abordar suas perguntas de uma forma um pouco diferente. Antes de tudo, vimos as limitações do poder militar americano. Os americanos podem destruir qualquer país se quiserem. Eles têm muitas bombas, muito poder aéreo, capacidades além do que se pode imaginar. Sim, mas e depois? Destruição não significa alcançar objetivos. Não estamos falando da Venezuela em relação ao Irã ou mesmo do Afeganistão. Os iranianos lidaram com o Afeganistão no passado e tinham uma relação ruim com os afegãos, até que os americanos chegaram e, na verdade, restauraram as relações entre o Irã e o Afeganistão. And restored the relationship between Iran and Afghanistan. And the Americans moved into Afghanistan
Os americanos entraram no Afeganistão e removeram o Talibã de Cabul, porque o Talibã deixou Cabul. E depois de 20 anos, devolveram o país ao Talibã. No Iraque, é uma catástrofe. O Iraque não é um país independente. Os iraquianos não podem escolher seu próprio primeiro-ministro. Eles não têm suas receitas de petróleo indo para suas próprias contas, porque elas vão para o Federal Reserve Bank nos Estados Unidos. Os americanos controlam os céus, permitem que os israelenses venham e bombardeiem as forças de segurança iraquianas. Então eles estão ocupando o país e não sabem o que fazer com ele. Eles não souberam administrá-lo desde 2003. Então sim, eles derrubaram Saddam Hussein. Mas o que fizeram com o país depois disso? E é exatamente isso que eles queriam fazer com o Irã. O que eles fazem com o Irã? Há tantos grupos étnicos, tantos recursos no país, que o caos se espalharia por todas as suas fronteiras. E o que eles fazem então? Criam confusão no mundo sem nenhum objetivo. Dizem, certo, vamos e destruímos. Bem, e depois? Você vai e destrói? Quais são as consequências? Você tem algum plano? Não. No terceiro dia, Donald Trump disse, eu não esperava. E ele repetiu essa frase 3 ou 4 vezes em 2 semanas sobre tantas outras coisas às quais o Irã reagiu. Então sim, o uso do poder mostra o poder de quem o utiliza. Mas as pessoas precisam pensar sobre o que está por trás disso. Qual é o objetivo que este país, ou esta entidade, ou este exército quer alcançar? E isso é alcançável ou não? Até agora, vimos Israel incapaz de atingir quaisquer objetivos, seja contra atores estatais ou não estatais, o que mostra a limitação do poder quando a cultura e a ideologia são mal compreendidas. Agora, se você observar o que Donald Trump está fazendo nesta guerra, vou lhe dar outro ângulo, outra perspectiva, a relação com a Europa. Donald Trump deu à Rússia a possibilidade de vender petróleo por mais de $100 o barril. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está buscando vingança contra os europeus. Ele está dizendo a eles, vocês não querem me ajudar. Vou tornar a Rússia rica novamente, vendendo petróleo russo no mercado, enquanto os europeus vêm tentando, desde 22 de fevereiro de 2022, início da guerra na Ucrânia, destruir a economia russa. E Donald Trump está dizendo aos europeus, vocês vão pagar o preço pelo que ele considera mau comportamento. Então o que quero dizer com isso é que temos a pessoa mais poderosa do planeta, liderando o país mais poderoso e o exército mais poderoso, reagindo por raiva. Isso não é como deveria ser. Mesmo que eu queira escrever um artigo, não posso escrevê-lo com raiva. Preciso manter um certo equilíbrio. Então, você vê um líder mundial reagindo com raiva, prejudicando tanto seus aliados quanto seus inimigos, mas sem um objetivo claro. Ele não tem uma política de longo prazo. Para onde ele está levando o mundo? Para onde ele está levando os Estados Unidos? Ele não consegue responder a essa pergunta. Um dia ele é um Jesus, no outro é um vencedor, um pacificador, e então quer ganhar prêmios que não merece. E ele não sabe como conduzir a política interna, dizendo, não me importo com o Medicare do povo americano. Por que ele é presidente se não vai cuidar tanto da política interna quanto da externa? Esse tipo de líder está atacando outros países ao redor do mundo e criando caos na economia mundial. Agora, na Europa, temos que pagar 37% a mais pelo gás. Mas o dano não termina no dia em que essa guerra acabar, de forma alguma. Nos próximos 6 meses, continuaremos pagando a conta extra e os custos mais altos de energia por causa desse tipo de decisão. Agora, se você observar os interesses dos Estados Unidos e os de Israel, não é possível ser presidente da América e cumprir os objetivos de outra pessoa, como Benjamin Netanyahu, porque esses objetivos são incompatíveis e você só quer agradá-lo. Isso não funciona, porque Benjamin Netanyahu quer o caos, e o caos não pode governar o mundo. Nossa população passará fome ou será forçada a migrar. O crime vai aumentar, a pobreza vai aumentar,
e a falta de alimentos de qualidade está elevando os preços a níveis impossíveis. Tudo isso porque Donald Trump foi convencido por Benjamin Netanyahu a ir à guerra sem nenhum objetivo claro. É isso que estamos vendo hoje. Sim, e talvez finalmente, à medida que nos aproximamos do fim aqui, Elijah, é realmente uma grande contradição o que você está explicando. Especialmente em termos de interesses, certo? Porque eu já vi, e também já argumentei, que os Estados Unidos obviamente apoiam Israel, porque há muitos, pelo menos entre a alta cúpula, que veem Israel não apenas como um amigo ideológico, se é que dá para chamar assim, mas também como alguém que serve a certos objetivos militares, talvez expansionistas e hegemônicos. Mas, ao mesmo tempo, a forma como essa parceria é conduzida acaba levando a algo parecido com o que vimos nos últimos 6 a 12 meses. A Guerra de Junho e agora esta, em que parece que os resultados, e isso talvez seja verdade há mais de 20 anos, acabam fazendo com que os Estados Unidos precisem reduzir sua presença, reduzir sua influência e até falar sobre ceder à necessidade de sair da região. E essa guerra mostrou que sim, quanto mais se avança nesse caminho de caos, como o que a escalada dos Estados Unidos acabaria levando, mais se acaba enfrentando um grande problema nos mercados. Você tem um grande problema com os aliados do Golfo, tudo isso. Existe o potencial de os interesses dos Estados realmente entrarem em colapso, serem dizimados, reduzidos. Eles já foram, mas pode ficar ainda pior. Quais são suas reações a isso? Porque acho que essa é meio que a parte material do que você estava dizendo, sobre como os interesses dos Estados são realmente prejudicados. Até mesmo o Império, os interesses imperiais, estão pelo caos. Desculpa por isso. Continue. Oh, sorry about that. Hold on. Continue. Some people think that Donald Trump is out. Algumas pessoas acham que Donald Trump está apenas seguindo o dinheiro, ou que quer controlar a energia, ou que quer ser um grande homem. Mas não é tão fácil controlar a energia. Ele não consegue controlá-la, porque, na verdade, está perdendo o controle sobre ela. Claro, ele pode ganhar um pouco de dinheiro, e seus amigos ao redor podem lucrar com especulação quando ele aparece numa segunda-feira, antes da abertura do mercado, dizendo: bem, estou conversando com os iranianos e estou chegando a um acordo. Então ele pode brincar com os preços. E isso é ilegal, aliás. No entanto, isso não é controle de energia, porque hoje aqueles que controlam a energia no Oriente Médio estão se voltando para o Yuan e para a China. Eles querem mercados alternativos, querem relacionamentos alternativos. Então ele está perdendo o controle da energia. Ele não está atrás do dinheiro para os Estados Unidos, porque se você observar o custo dessa guerra, é enorme. Ele está gastando cerca de 5 bilhões de dólares a cada 2 ou 3 dias. Então, em 40 dias, dá para imaginar quanto dinheiro já foi gasto e o que vai acontecer com a indústria mundial, a economia global e a energia. Ele está hoje numa posição de controlar mais energia do que controlava antes. Bem, o que aconteceu foi que o petróleo da Venezuela é pesado e o país tem uma das maiores reservas do mundo. Mas é preciso investir muito dinheiro para fazê-lo funcionar. Na verdade, todas as grandes empresas americanas se recusaram a ir para a Venezuela e iniciar negócios, porque querem que as leis sejam modificadas, querem que as refinarias estejam operando. E isso custa bilhões de dólares. Elas não estão prontas para investir agora, com um mercado tão instável. Então, não, as pessoas não estão muito corretas quando dizem que ele está atrás do dinheiro ou da energia. Ele diz isso e nos deixa pensar assim, mas o que ele fez com a energia hoje, ele não a controlou. Ele não tem mais controle sobre a energia agora do que tinha 40 dias atrás, com a guerra no Irã. Pelo contrário, ele tornou os países produtores de petróleo mais ricos do que estavam há 40 dias,
apesar de todos os danos que sofreram, porque o gás e o petróleo deles estão muito mais caros hoje do que antes da guerra, quando custavam cerca de $60. E hoje o preço está oscilando. Já chegou a 120, 110, 100, 96, $92 e depois voltou a 100. Então eles estão ganhando muito dinheiro, mas não Donald Trump. Ele não está no controle. O que ele quer, com toda a sua encenação, é nos fazer pensar que está no controle. Na verdade, não está. Ele está confuso, não sabe o que está dizendo, não sabe o que fazer em seguida. Está tentando manter a atenção sempre voltada para o que ele faz. Talvez por causa do caso Epstein, talvez por outros motivos. Talvez essa seja a única coisa que ele saiba fazer. É por isso que ele vai lá, and the attitude yours is quick or small. And put himself in this position, or he criticizes the Pope. Ou ele critica o Papa. Você está criticando o representante de 2,1 bilhões de cristãos ao redor do mundo. Por que ele está fazendo isso? Mais uma vez, é apenas para atrair atenção. Isso não é uma política. Isso não é algo de que o povo americano possa se beneficiar. As pessoas precisam se afastar das comédias, das encenações e ir à essência. O que eles conquistaram? O que Donald Trump conquistou por eles? As vidas deles hoje estão melhores do que ontem, ou do que há 1 ano e meio. Eles estão ganhando mais dinheiro hoje. Pagam menos por serviços e pelos produtos que compram. O mundo está mais seguro. Algum ato que ele tenha feito foi positivo e construtivo para o povo americano ou para o resto do mundo? Bem, a resposta em todos os níveis é não. Então as pessoas realmente precisam pensar com cuidado antes de votar para presidente da próxima vez. De fato, de fato, de fato. Bem, Elijah, foi ótimo estar com você. Quero garantir que todos saibam que o seu site, elijahmagnier.com, está na descrição do vídeo, onde podem conferir todo o seu trabalho, apoiar e se inscrever. Pessoal, cliquem no botão de curtir antes de sair. Isso ajuda a impulsionar o programa, mesmo depois que terminamos aqui. Quero agradecer a todos que enviaram superchats, a todos que assistiram, a todos os membros e, claro, a todos os moderadores que ajudaram no programa de hoje. Voltarei muito em breve, pessoal. Estou em Pequim, com muito jet lag. Preciso ir, tenho que sair correndo daqui. Quero agradecer novamente ao Elijah. Vamos sair juntos e eu voltarei muito em breve. Espero conseguir fazer algo como um passeio pela China em breve. Tenho mexido na internet e tentando resolver isso. Então, sem mais delongas, pessoal, cuidem-se. Vejo vocês em breve. Tchau, tchau. Take care. I'll see you guys soon. And bye-bye.